Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu tô aqui de novo pra gente poder falar um pouquinho hoje e o nosso vídeo vai ser especificamente atendendo a pedido de algumas mães que me procuraram após o vídeo do Dia Internacional da Síndrome de Down, pedindo dicas de como que elas podem explicar para o seu filho, sua filha, que tem uma coleguinha com síndrome de Down. Como explicar, né? Na verdade, é muito delicado porque eu também não sei, assim, dizer que existe uma receita para isso, né? O que eu vou dividir essa história em dois capítulos, né? Duas partes do vídeo, para ficar menos cansativo e eu espero que eu ajude, tá? Eu vou usar muito da empatia, me colocando no lugar de alguma mãe que não tem nenhum filho com um diagnóstico atípico e de repente na escola, principalmente, chega um coleguinha com um diagnóstico atípico e ele se surpreende tanto com características físicas e principalmente as comportamentais, tá bom? Mas o que eu vou fazer? Essa primeira parte eu vou contar um pouquinho da trajetória da Antonella, desde que ela saiu de casa para ir para o berçário, né? Até chegar onde ela está hoje. E com isso eu vou dar alguns exemplos de como a gente tem tratado esse assunto, principalmente na escola, tá bom? Bom, a Antonella, ela foi para o berçário com 7 meses de vida. Eu precisava retornar ao meu trabalho, né? Minha licença maternidade estava acabando. E a gente optou por um berçário próximo à nossa casa, enfim. Então, nesse período, o mais delicado é que os profissionais que vão estar com seu filho, que era o caso da nossa Antonella, estejam preparados tanto na parte de alimentação, muito delicado, o refluxo que eu falei em um vídeo anterior, e a questão das estimulações, né? Para quem tem conhecimento da síndrome de Down, sabe que as crianças elas aprendem muito por exemplo, né? Então elas têm uma facilidade imensa para imitar, tá? Na época, quando ela foi para o berçário, não foi assim a opção que eu gostaria, né? Porque eu ainda não conhecia quase nada da síndrome de Down, ainda estava com muito medo, mas eu precisava retornar ao trabalho numa empresa que eu trabalhei 10 anos, uma empresa que me ajudou muito. Então, essa foi a decisão mais sábia. Muita gente perguntou por que não com babá em casa, enfim. Porque a decisão foi porque a gente tem sempre receio de deixar seu filho em casa com uma pessoa, enfim. E eu acho que convivendo com outras crianças em um espaço mais amplo, com certeza isso facilitaria o desenvolvimento dela, tá? Então ela foi com 7 meses e nesse berçário ela ficou até o seu primeiro aninho de vida, né? E aí depois a gente tirou desse berçário, que realmente já não estava muito bacana algumas coisas, principalmente relacionadas à alimentação. A gente já tinha passado pela primeira consulta com o Dr. Zan, e aí a gente começou a amadurecer em relação à questão de como deveria ser os próximos passos da Antonella, né? E aí só um parêntese que as terapias continuaram da mesma forma. Então eu conciliava essa rotina do berçário, as terapias, o trabalho, tudo da mesma forma. Desde que ela nasceu e logo que a gente recebeu o diagnóstico, ela já começou as terapias de fisioterapia e fonoaudiologia, tá? E aí nós fomos para um outro berçário escola que chama, porque aí começa também o trabalho, logo que a criança começa a andar, o trabalho também é mais pedagógico, com rotinas, mais preparado, né? E nesse berçário escola, ela foi com um ano e 2 meses, mais ou menos. E aí já assim, nesse momento ela já engatinhava, já estava mamando sozinha, já tinha uma alimentação com almoço, né? Almoço e jantar e tudo, não comia sozinha, mas acaba que a presença muito rica dos colegas fazia com que ela cada vez mais se desenvolvesse, né? Então ela ficou nesse berçário escola 2 anos e 7 meses. E aí, quando chegou nesse período, a gente pensou bastante, falou, bom, agora ela já estava andando, correndo, pulando, fazendo de tudo. A gente falou, agora tá na hora dela ir para uma escola com que eu não precisasse tirá-la daqui 1 ano, 2 anos. Então, nós procuramos muitas escolas, eu visitei várias escolas aqui em Goiânia. E aqui a escola que ela está hoje, inclusive é próximo da nossa casa, que nos recebeu de uma forma muito legal. Não foi colocando a Antonella na posição de uma criança especial ou diferente,
mas que a Antonella seria uma criança como qualquer outra na escola. E isso foi mesmo de que realmente pegar na minha mão e falar, bom, é aqui que ela vai ficar. Então, todo o plano pedagógico, toda a estrutura física da escola, toda a proposta da escola fez com que a gente realmente falasse, é aqui que ela vai ficar, né? E lá está até hoje. Então, essa escola vai até o final do ensino fundamental, até os 10 anos de idade, e aí a gente vai ter que ver uma outra escola para ela poder estudar. Tá? Hoje ela é a única criança com síndrome de Down nessa escola, mas tem várias crianças autistas, tem outra, uma criança com uma síndrome também muito rara, e a gente está indo muito bem, né? Claro que respeitando toda a sua individualidade, o seu tempo de aprendizado, mas está indo muito bem. Tá? E nessa escola foi o pulo do gato para o desenvolvimento da Antonella. Por que eu digo isso? Porque quando ela chegou, com 2 anos e 8 meses, a turminha eram 7 crianças, também da mesma, mais ou menos a faixa etária, e estavam todas já no processo começando o desfraude. E a gente já tinha começado em casa com ela, né? Indo ao banheiro, eu vou gravar vídeo depois em relação ao desfraude, então eu não vou aprofundar aqui. E aí nessa escola ela começou realmente a se desenvolver. Porém aí, com quase 3 aninhos, o comportamento dela também começou a se aflorar. A Antonella realmente é bastante agitada, ela não tem diagnóstico de hiperatividade, né? Isso feito com toda a equipe multidisciplinar e o seu neuropediatra. E já chegou o momento também de a gente, inclusive, levar e questionar em relação ao TOD, que é o transtorno opositor defensivo, né? Ela não tem também, mas ela é muito opositora, então ela tem uma personalidade muito forte. Então, nessa escolinha, quando ela chegou, ela já tinha vindo do berçário escola, onde ela levou 3 mordidas, e aí ela aprendeu a morder, e aí nesse período ela mordia todo mundo, inclusive a gente, mordia mesa, mordia cadeira, mordia parede, mordia tudo, né? E aí foi o trabalho de modelar o comportamento para ela entender o que é adequado e o que não é adequado, né? Para quem viu meu vídeo do Dia Internacional da Síndrome de Down, é um instinto que nesse momento a gente precisa dar uma ajudada para a criança ter consciência do que deve e o que não deve ser feito, né? Então, puxão de cabelo e tudo, puxar brinquedo, então várias coisas que não tem nada a ver geneticamente falando com a síndrome de Down, mas o comportamental influencia 90% de toda a sua socialização, né? Então esse foi nosso trabalho com a escola nesse primeiro momento, que ela se controlasse, entendesse, mesmo vendo comportamentos semelhantes, porque para quem estuda um pouquinho sobre a fase de desenvolvimento infantil, essa fase das mordidas, do pegar o brinquedo tomando, do empurrar, de puxar cabelo, tudo, isso é normal, tá? Então, pais, não desesperem se alguém chegar ou a professora chamar e falar, olha, seu filho mordeu e tudo. O que tem que fazer é tratando esse comportamento. Então, com historinha, com exemplos, reconhecendo quando a criança tem comportamento adequado, né? Ignorando em algumas situações, porque dependendo da forma que fala, você acaba reforçando esse comportamento, né? Então, tudo isso tem que ser muito cuidado. E aí entra a questão da terapia com a psicóloga comportamental, que aí nesse período a gente ainda não estava fazendo. Então, foi um trabalho de formiguinha, né? E aí nisso a gente começou a criar uma amizade com os pais da turminha, né? E que está até hoje e vai pro resto da vida. Então isso foi muito suave, sabe? Tanto dos pais com os seus filhos, com a Antonella e com a gente. Então quando eu fiz o aniversário dela de 3 aninhos, a gente colocou na lembrancinha, para quem não conhece, depois eu vou colocar no vídeo o que é, os links, mas nós demos um gibi do Maurício de Souza, que ele fez uma edição limitada sobre a nova coleguinha, que é uma coleguinha com síndrome de Down que chega na escola. Então isso é muito lúdico, a historinha, conta da síndrome de Down, enfim. E eu entrei em contato com a equipe e foi muito bacana que eles me responderam e mandaram o arquivo original para que eu mandasse fazer na gráfica, porque eu não achava mais para comprar. Então a gente mandou imprimir e fez só a capa com a Antonella e colocamos como lembrancinha. Então foi um primeiro trabalho para fazer junto com a escola, tá? E aí esse vídeo eu vou encerrar por aqui.
e pra gente começar o outro falando de como que foi daqui pra frente, tá? O que eu quero pedir é pra vocês, esse é o nosso canal no YouTube, tá começando agora, né? Alice e a Trissomia 21. E inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você estar sempre atualizado de quando tiver vídeo novo. Tem o nosso Instagram, né, que é a Trissomia 21 _Antonella, e que lá a gente tenta também compartilhar nosso dia a dia e tá à disposição de vocês com informações muito legais da nossa história. Beijo para vocês, tchau, tchau.